Graça e paz do Senhor Jesus. O dom da justiça reinará em vida por meio de quem? Olha isso, você já tinha ouvido uma coisa dessa? Dom da justiça? Olha, dom da justiça reinará por meio de quem? Vamos ver, Romanos 5,17? Sim, Romanos 5,17. Pega a sua Bíblia aí, eu vou ler aqui para você, tá? Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão, ou o dom, ou a abundância da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um só, um único homem, Jesus Cristo. Né? Então, quer dizer, se a morte reinou porque entrou o pecado através de um homem, a graça, a vida reinou através de Jesus Cristo. Ó, tem gente que, sabe, eu não sei o que acontece, parece que não atina que a morte de Jesus foi tremendo, porque a morte de Jesus nos levou de volta para Deus. Nós estávamos separados de Deus. Quando houve o pecado, Adão decidiu desobedecer a Deus, a raça humana ficou toda longe de Deus. Não tinha mais como voltar. Você lembra que foi necessário que Deus tirasse o casal de dentro do paraíso, lá do jardim, tirou de dentro do jardim, né? Teve uma série de acontecimentos até aí, né? Mas daí, quando o casal já estava para fora do jardim, colocou na entrada do jardim um anjo com uma espada. O anjo não pegava na espada, mas a espada ali, ela ficava assim, ó, para lá, para cá. Ninguém podia passar. E esse lugar aí é um lugar assim no outro plano. Não tem como a gente saber, né? Tem uma especulação, todo mundo quer saber, mas não tem. Então eu sei que não tinha volta para Deus, não tinha como. Não era agredindo, avançando, pulando, fazendo um buraquinho na cerca, lá ninguém entrava mais, né? Aí o que aconteceu? Tinha um jeito de entrar. E foi determinado lá dentro mesmo do jardim, na hora que o Senhor viu o homem lá nu, a mulher nua, e colocaram folhas para cobrir a nudez, o Senhor falou, não é assim, tem o jeito certo. Aí foi onde o cordeirinho morreu, né? Primeiro sangue derramado na face da terra, o primeiro sangue. O primeiro sangue foi de um cordeirinho inocente. Apareceu lá o cordeirinho, ó, cortou o cordeirinho. Você sabe como foi cortado o cordeirinho? Em forma de cruz, viu? É assim e assim, abriu todo ele. Abriu, cortou aqui, abriu assim, tirou a pele, né, para ficar fácil para tirar a pele. Tirou a pele, fez a roupa para o homem e para a mulher. Foi ali. A partir dali começou. Toda vez que o homem queria se apresentar diante de Deus, fazer acerto, tinha que apresentar derramamento de sangue de um cordeirinho, de um animal inocente. E naquele momento simbolizou já o Salvador que viria ao mundo. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cordeiro que naquele momento lá no Éden cobriu a nudez do homem e da mulher. E aí foi assim, por anos e anos e anos. O homem chegava diante de Deus com um cordeirinho, punha a mão na cabeça do cordeirinho. Deus, esse cordeiro não está morrendo no meu lugar, no lugar da minha família. E derramava o sangue do animal, né? Aí Jesus veio, derramou seu próprio sangue, né? Para cobrir a nossa nudez, o nosso pecado. A gente estava nu diante de Deus, sem condição de se apresentar diante de Deus, o pecado, né? Então, pela transgressão de um homem entrou a morte, essa morte que nos deixou longe de Deus. Morremos para a presença de Deus, morremos espiritualmente, né? Agora, muito mais aqueles que recebem agora a abundância
pela provisão da graça. Aí na graça de Deus, na bondade de Deus, no grande amor de Deus, né? Veio o dom da dádiva, da justiça, né? Então podemos reinar agora em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Glorioso Deus. Você entende essa palavra, meu irmão, minha irmã? Você pode ser um salvo na pessoa de Jesus. Acredita nisso? Isso aqui chama-se justificação. Fomos justificados pelo que Cristo fez. Tomou o lugar do Cordeiro lá. Né? Agora, se o pecado reinou na morte, o que também pode reinar pela justiça para a vida eterna? Romanos 5, 21. A fim de que, eu estou lendo, Romanos 5, 21, eu estou lendo aqui. A fim de que, assim como o pecado reinou na morte, assim também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Reine a graça, é a graça agora que está reinando, não é mais a morte. A morte não reina mais sobre nós, mas a graça de Deus, a bondade de Deus, o agir de Deus, né? A graça maravilhosa. Tá? Então, a pessoa achou graça diante de Deus quando ela entregou-se para Jesus, quando ela recebeu Jesus como Salvador único da vida dela, quando ela entregou, se arrependeu, falou, meu Deus, estava errado, puxa vida, nasci assim, mas não quero continuar assim, né? E ela fez aquela rendição. Aí a graça passa a reinar, né, na vida dessa pessoa. É a graça de Deus, né? Agora, quem mesmo está morto para o pecado? Quem está morto para o pecado? Romanos 6, 2. Olha agora, quem está morto para o pecado? Vou ler para você. Ó, não cai das pernas, não. Fica firme aí, você vai ver que coisa gloriosa aqui, ó. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Nós morremos para o pecado. Morremos para o pecado. Nossa, o pecado não pode mais reinar em nós porque nós estamos mortos para o pecado. Olha que bênção, né? Antes você queria deixar de cometer um pecado, não podia, porque você era escravo do pecado, né? O pecado reinava na sua vida, ele mandava em você. Rei é aquele que manda, que domina, né? Aí agora não é mais, agora é a graça. Você pode dizer não para o pecado. Não, eu não quero, né? Não, eu posso. Posso fumar um baseado? Posso fumar. Não, mas eu não quero. Posso tomar um vinho, uma cerveja? Mas eu não quero. É diferente. Você tem uma atitude, assim, de dizer não, simplesmente. Ah, eu posso sim fazer o que eu bem entender aí. A vida é minha, mas não quero. O que eu quero de fato fazer é agradar o coração de Deus, né? Porque hoje nós temos essa bênção, esse dom de Deus que está em nós, que é a graça de Deus reinando em nós. Quem está falando isso aqui é a Bíblia, né? Ó, vou ler o 5:21 para você, depois eu vou ler o 6:2 para você ver, ó, não estou falando besteira não, eu estou lendo aqui na Bíblia, ó. 5:21 diz assim, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, quem reinava em nós era o pecado. Por isso que a gente não tinha domínio contra o pecado. O pecado é como um monstro na vida do ser humano, né? A pessoa não tinha domínio. Aí, ó, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna. A graça de Deus reina em nós agora mediante Jesus Cristo. Nosso Senhor, quem é Senhor da nossa vida? Jesus, não é mais o pecado, não é mais a morte, agora é Jesus, né? E nós, ó, e 6:2, né? Romanos 6:2, nós, o que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo? Não vive mais nele. Nós morremos para o pecado, a gente não vive mais. Por isso que quando você vê uma pessoa vivendo em pecado, você tem que desconfiar dessa pessoa. Se ela vive em pecado, ela precisa entender Jesus, precisa ouvir o Evangelho, ouvir a Bíblia, a salvação em Cristo Jesus e fazer
tomar uma decisão de entregar a vida dela para Jesus, para que ela tenha essa liberdade, para que o pecado não a domine, porque se ela vive em pecado, ela ainda não se converteu. Se converteu assim, ela não entendeu Jesus. Porque quando ela entende, olha o que Paulo está dizendo em Romanos 2, nós os que morremos para o pecado, a gente morre para o pecado, não vai pecar mais não. Se pecar, vem uma tristeza profunda no coração. A gente sente tristeza quando peca e logo se arrepende, sabe? Não pratica e não fica vivendo, praticando aquele pecado. É verdade, né? Como podemos continuar vivendo nele, né? Se nós morremos no pecado, como a gente vai poder viver nele? Então, se está vivendo nele é porque não morreu para o pecado, tá bom? É isso. É importante, gente, é muito importante que você pegue esses textos e vai com ele. Deus vai esclarecer. Se eu não estou conseguindo me fazer entender, o Espírito Santo vai conduzir essas verdades no teu coração e você vai entender. Ó, pela desobediência de um só homem foram feitos muitos, né? Pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos, o quê? Pecadores. Um homem desobedeceu e muitos foram feitos pecadores, quer dizer, todos foram feitos pecadores. Vou ler aqui, Romanos 5,19, ó. Logo, como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos foram feitos justos. Você justos? Somos justos. Não é uma presunção dizer eu sou justo, não é uma presunção, você é justo mesmo. Por quê? O pecado foi por um homem, mas a graça de Deus, pela obediência também de um homem, Jesus. O que Jesus fez, nos fez justos diante de Deus. Nos fez, por meio da obediência de um único homem, nós fomos justos. Nos tornamos justos. Nossa, o mundão quer morrer com nós, né? Eles não gostam dos crentes, não. Falando, esses crentes ficam falando, mas a gente fala porque está escrito aqui. A Bíblia é a palavra de Deus, a palavra é a única regra de fé para o ser humano. A Bíblia foi feita para o ser humano. A Bíblia não foi feita só para os evangélicos cristãos, não. A Bíblia foi feita para o ser humano. É uma regra de fé para o ser humano. O ser humano que pegar a Bíblia e andar com ela, correr com ela, obedecer ela, tudo que tá aqui, ó, tá valendo para você, tá? Para mim é assim. Então, por a obediência de um só homem, fomos justificados, somos justos diante de Deus. Quando ele olha lá do céu, não tem acusação certa. Não tem acusação certa. Você sabe que lá em Apocalipse, quando João teve aquela revelação toda lá, sabe o que ele fala lá em Apocalipse? Ele fala assim, que o acusador dos irmãos, o diabo, ele vai de dia e de noite nos acusar para Deus. Ele vai acusar, ele fica apontando, ó o fulano, ó o fulano, ó o fulano, o que está fazendo. Mas nenhuma acusação há. Como diz lá no Romanos 8, né, fala assim, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne. Isso foi nosso passado. Gente, nosso passado foi um passado de vergonha, de muita tristeza. Mas agora vivemos na graça e reinamos com Cristo na graça, pela abundância da graça. Que Deus nos abençoe. Eu sou a Luzia. Você está no canal Luzia Telestai. Se inscreva, ative o sininho. Também coloca seu joinha, tá? Então é isso. Justo. Você é justo! Justificado. Crente salvo, santo. E vai morar no céu. Você vai morar no céu com Deus. Tinha um irmãozinho que falava pra gente toda vez, atravessando o viaduto lá para ir lá no Pinheiros, né? Aí ele olhava pra gente e falava assim, vocês vão morar no céu com Deus. Eu falei, irmão, a gente vai morar por causa de Jesus, não é porque a gente tá vindo fazer trabalho aqui, não. Toda vez era a mesma coisa. Você é justo, irmão, vai morar no céu, sabe por quê? Porque Jesus te justificou, me justificou.
vivemos pela graça, na graça do Senhor Jesus. Deus te abençoe, até o próximo vídeo.